Salve, salve, meus amigos alvinegros. Galera, a, a desclassificação do Botafogo para as quartas de finais da Libertadores reflete aquilo que a gente já está cansado de saber, né? E aquilo que a gente está cansado de falar, que é o planejamento horroroso, né, que se deu nesse ano de 2025. E cabe aqui sim, cabe uma crítica contundente em cima do senhor John Textor. E quando eu digo crítica ao John Textor, eu não estou sendo ingrato a ele não, muito pelo contrário. Eu vou carregar comigo o resto da minha vida uma das maiores alegrias, né, que nós, alvinegros aqui de Passo Fundo, tivemos, né, que foi o título da Libertadores das Américas, onde eu, Cássio, o Júlio e o Joselito estivemos presentes, desde da viagem aqui, desde a saída de Passo Fundo até chegarmos a Buenos Aires, desde o pré-jogo até o pós-jogo, cara, nós vivemos todo aquele clima de emoção, de tensão, né? O Gregory foi expulso, né? E ficou aquela tensão, e agora? Será que, pô, tudo isso pra nada e tal? E no final, nós fomos campeões da Libertadores e depois campeões brasileiros, tricampeão brasileiro. Ora, a gente não vai esquecer disso. E a gente é muito grato ao John Textor, sim. Somos muito gratos. Mas não é porque ele nos deu um título de campeão brasileiro e um título da Libertadores, que foi o título que a gente não tinha, né? Inédito, que a gente vai, que a gente não possa criticá-lo. Claro que podemos. Críticas, quando são construtivas, são muito bem-vindas. E eu espero mesmo, e aqui estou falando toda a tranquilidade, torço para que o John consiga resolver esses problemas dele aí com a Igor. E esses problemas foram ele mesmo quem criou, com a sua megalomania de querer comprar mais um time. Comprou o Lyon totalmente falido, o Lyon completamente sem nenhuma condição financeira, com problemas lá na liga. E aí, um cara que é um empresário, um cara que conhece, né, porque ele é americano, mas ele tem time na Europa, o Crystal Palace, tem um time na Bélgica, que é o Molenbeek. Como é que ele compra um time na França sem primeiro pesquisar para saber como é que funciona os mecanismos do futebol francês? Aí ele me compra um clube falido e que depois descobre que o campeonato francês é comandado nada mais, nada menos pelo dono do PSG. A rede que transmite é do cara. O cara manda e desmanda lá no campeonato francês, faz o que ele quer. E aí o John Textor, para salvar o Lyon, ele simplesmente lapida, pega e tira dinheiro do Botafogo para levar para o Lyon. Botafogo vende jogadores para salvar o Lyon. Essa é a grande realidade, e o balanço comprova isso. Hoje o Lyon nos deve uma bagatela de dinheiro que ele está cobrando. Mas aí entra, meu amigo, a questão do poder. Poder esse que a Igor começou a entender que quem dá lucro nesse imbróglio todo é o Botafogo. Então começaram as brigas dentro da Igor para ver quem fica com o Botafogo. Essa é a realidade. E aí, prejudicado disso tudo, quem é? Somos nós. Somos nós. Porque aí a gente vê um Botafogo de 2025 fragilizado, que essa é a realidade. Nós perdemos Luiz Henrique, perdemos Almada e perdemos o Igor Jesus. E não repomos não conseguimos contratar jogadores para suprirem
a ausência desses jogadores. Eu sei que é muito difícil você contratar um jogador com a mesma capacidade do Luiz Henrique, por exemplo. Muito difícil. Muito difícil. Você até talvez encontre aí na Europa e tal, mas você vai gastar uma grana. E se o cara tiver mercado na Europa, ele não vai querer vir para o Brasil. Essa é a grande realidade. O Igor Jesus é um centroavante moderno, mesmo não sendo matador. Igor Jesus não é um matador. Ele é um centroavante moderno, mas ele não é um jogador matador. Não é aquele jogador que vai fazer gol todo jogo. Não vai. E ele vai ajudar a equipe, porque ele faz um jogo coletivo. Ele é muito bom jogador dos dois lados, segura a bola, faz o pivô. O Botafogo não tem esse jogador hoje. Então, nós enfraquecemos a questão da qualidade. O nosso elenco hoje tem menos qualidade do que tinha o ano passado. Então, nós estamos pagando por esse mau planejamento feito pelo John Textor. Essa é a grande realidade. Torno a repetir, torço para que ele resolva esses problemas com a Igor e que ele possa dar sequência, né, aquilo que ele vinha fazendo no Botafogo, aquilo que ele fez em 2024. Então, nós estamos pagando por esse erro. E aí, eu pergunto para vocês, se eu perguntar para vocês aqui, qual é o time titular do Botafogo hoje? Vocês vão saber me responder? Qual é o time titular? Em 2024, nesse mesmo período, a gente ia na ponta da língua o time titular. O time titular do Botafogo era fácil, a gente sabia quem eram os 11 titulares. Hoje a gente não sabe. E a gente não sabe por quê? Porque toda hora chega um jogador. Toda hora chega um jogador. Ontem entrou no bid lá o espanhol, o centroavante espanhol, que talvez viaje já para Caxias do Sul, porque o Botafogo, além de ter jogadores machucados, o Botafogo chega no período crucial das competições, né, sem um time entrosado, com um treinador, que eu não vou culpar o treinador, já quero dizer aqui, não vou culpar o treinador. O treinador chega, assume um time que tem 4, 5, 6 jogadores que chegaram, que foram contratados para o Mundial, que chegaram, aí tem que se adaptar ao Brasil. Um menino Montoro, que é muito bom jogador, tem tudo para ser um grande jogador, um craque, mas é um menino, tem 18 anos, e vai jogar bem, vai jogar mal. E a gente está nesse imbróglio. Torno a repetir. Vocês sabem qual é o time titular do Botafogo? Hoje o meio-campo titular do Botafogo, se eu perguntar para todo mundo, vai dizer Danilo, Marlon Freitas e o Montoro, que cai pela esquerda. Mas aí eu vou perguntar para vocês. Marlon Freitas, tá bem? Não. O Savarino tá lá em 2024, 2025. Savarino não existiu. O Danilo, tirando aquele jogo contra o Bragantino, que ele fez aquele passe pro Savarino, de lá para cá o Danilo não acertou nada, meus amigos. O Danilo não acerta um passe. E por que será? Será que o Danilo tem condição? O Marlon Freitas, quando você vê Danilo e Marlon Freitas, você nitidamente vê que nenhum dos dois é primeiro volante. Nenhum dos dois é primeiro volante. Ambos são segundo volante. O Botafogo não tem hoje um primeiro volante pegador. O que mais se aproxima disso é o Nilton. O que mais se aproxima disso é o Nilton. Mas aí o treinador vai ter coragem de barrar o Danilo ou o Marlon? Hoje, se eu tivesse que barrar alguém, eu barrava o Marlon. Não tá jogando nada. O Marlon tem porte físico e não sabe usar o corpo para fazer uma marcação. Né? É aquele negócio do cara que ele não sabe marcar. Dá bote errado. É incrível o Marlon Freitas para marcar. O Danilo também já demonstrou que não é um jogador também pegador. É um jogador que ele até desarma,
mas ele é um jogador que ele desarma já tentando propor o jogo. Mas ele não está conseguindo fazer isso no Botafogo. Por quê? Porque ele reveza com o Marlon. Uma hora um está de primeiro, outra hora está de segundo. E vou ser sério para vocês. Para mim, um está atrapalhando o outro. Porque ocupam a mesma faixa de campo e ainda não entenderam, né, como é que eles vão ficar trocando de posição. Né? Eu acho que o meio-campo do Botafogo não está jogando. E se o meio-campo não joga, o time não joga. Onde é que se ganha o jogo? No meio-campo. O meio-campo é o coração da equipe. E o meio-campo do Botafogo não está jogando bola. Aí, a gente vai para o ataque. Quando você chega no ataque, você tem o Arthur, que é um ponta-direita, que não vai no fundo. É um ponta-direita que ele não dá sequência a uma jogada. Ele nunca tem confiança para partir para cima do lateral, tentar o drible e construir uma jogada. Não tem. Tá? Ele não tem essa confiança, ele não faz isso, ele pega, corta por meio. Nesse jogo agora contra o LDU, teve um contra-ataque do Botafogo que ele dominou a bola. O lateral se aproximou dele, porque eles jogavam com 3 zagueiros, né? Se aproxima dele. E ele, em vez de tentar o drible e ir para o fundo, não, ele pega a bola e joga para a área. E era o Savarino que estava na área. O Savarino vai ganhar de quem? Com a bola aérea. Então você vê com um jogador que ele não tem aquela coisa que um ponta precisa ter. O Matheus Martins, nesse último jogo agora, ele era mais um assessor do lateral do que outra coisa. Poucas vezes ele pegou uma bola para partir para cima do ponto esquerdo, do lateral deles. Poucas vezes. Então, o Botafogo hoje é um time ainda em construção. Em agosto, Botafogo é um time ainda em construção em agosto. Então, galera, nós estamos pagando o pato pelo planejamento ridículo que do Botafogo, desse ano de 2025, diga-se, e culpa de John Textor. Sou grato a ele por tudo que nos deu em 2024. Mas não podemos nos calar diante dos desmandos de 2025. O que nos resta agora? Alberto, e acredito que vocês também, não aceito menos do que ficar entre os 4 do Brasileiro e ganhar a Copa do Brasil. Não aceito menos do que isso. A Copa do Brasil é viável, sim, senhor. Muito viável. Agora, para isso, nós temos que dar o máximo que podemos. Temos que dar tudo na Copa do Brasil e no Brasileiro. Agora, quero dizer que, ganhando ou perdendo, eu nunca vou me eximir de críticas, tá? Se tiver que criticar, eu vou criticar. Nós aqui vamos criticar. Agora, ganhando ou perdendo, eu continuo sendo Botafogo. Eu não sou Botafogo só nas vitórias. Eu não sou Botafogo só nos momentos de glória, só nos momentos bons. Eu sou botafoguense nos momentos bons e ruins. Sou da geração antiga. Sou da geração que ficou 21 anos sem ser campeão, que levou de 68 a 95 para ganhar um brasileiro, que 68 era a Taça Brasil, depois que foi efetivado com o brasileiro. Nós ganhamos um brasileiro em 68 e depois viemos ganhar só em 95. E ganhamos um campeonato carioca em 68 e depois só viemos ganhar de novo em 89. Nós não ganhávamos nem cuspe a distância de lá para cá. Então, eu sou de uma época que, meu amigo, nós comemos pão que o diabo amassou. 3 vezes. Tá? Nós vimos, a minha geração, viu times muito bons lá atrás, mas vimos, os anos 80, nós vimos times horrorosos. Nós vimos jogadores que não tinham condição de passar na porta de General Severiano vestindo a nossa camisa. E de 2022 para cá, a gente começou a ter times competitivos, a gente começou a competir, a gente voltou a disputar as competições internacionais. Nós fomos para o Mundial. Então, eu tenho muito a agradecer ao John Textor. Tenho mesmo. Mas, quando erra, tem que ser criticado. Agora, eu passei por tudo isso aí e não vai ser agora. Eu nunca abandonei o Botafogo, vou abandonar agora, não. Por isso que estaremos no Fredo Jaconi domingo,
para Botafogo e Juventude. Espero que o Botafogo possa escalar um time competitivo, Juventude lá um time muito difícil, eles sabem jogar no estádio deles, eu acredito que a torcida deles vai estar lá em peso, nós temos que ter inteligência para jogar, lá dá para jogar, não sei a chuva, acredito que a chuva o gramado vai estar mais pesado, então a gente vai ter que saber jogar com inteligência também, mas não tem outro resultado possível que não seja a vitória. Faz muito tempo que nós não ganhamos lá no Jacone, tá? Muito tempo que nós não ganhamos lá no Jacone. E aí, tá na hora. Tá na hora. Botafogo, como eu já disse, não aceito menos do que 4º lugar. Ficar entre os 4 no Brasileiro e ser campeão da Copa do Brasil. Isso, se não acontecer nada disso, o ano do Botafogo vai ser um ano desastroso. E eu acredito que vocês também pensam assim. Então, amanhã estaremos no Jacone. Esperamos voltar com a vitória e começar começar um novo tempo. Esquece, acabou, passou Libertadores, acabou. Não adianta a gente ficar aqui choramingando. Agora é pensar em brasileiro e pensar na Copa do Brasil. Não tem o que fazer. E nós vamos estar aqui, nós vamos cobrar. E vamos aplaudir quando tiver que aplaudir e cobrar. Quando tiver de cobrar. E esperamos que possamos fazer um grande jogo lá em Caxias. Vai ser um jogo difícil. Mas nós temos que entrar em campo demonstrando que é o grande. O grande é o Botafogo. O Botafogo é o campeão da América, o Botafogo é o atual campeão brasileiro e precisa se impor em campo e vencer a partida. E eu acredito, tanto acredito que vou estar lá. Um abraço, saudações alvinegras.